Um sentimento que me tocou o coração desde quando eu ali pensando em ir saindo, não com pressa, porque eu tenho todas as alegrias que um homem público pode ter, mas com quem chegando dentro dos 58 anos de idade, está com vontade de sacrificar um pouco, cuidar um pouco da vida, olhar mais para a neta, enfim, eu estava nesse caminho, quando esses velhos e queridos amigos, liderados pelo Carlos Lupe, me fez o desafio de voltar à luta e à militância mais formal. E eu pensei que isso não é só um sinal de identidade, de afinidade, de amizade, de respeito que nós construímos ao longo de mais de uma década, a partir da liderança desse de quem eu tive o privilégio de ser amigo e de ter sido por ele aconselhado, acompanhado e apoiado. A história dirá o que eu já sei, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, o nosso governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola. Eu me senti quase que imediatamente tocado com a ideia, porque eu estou muito preocupado, como disse a vocês, no encaminhamento da nossa conversa, com os rumos do nosso país. Duas gravíssimas coisas, para não falar numa terceira também muito grave, nos devem recomendar uma reflexão, nós, homens e mulheres, que escolhemos a vida pública por vocação. A democracia brasileira ainda não inteirou 30 anos. E ela hoje sofre de novo, não duvidem disso, uma ameaça no seu calendário, nos seus ritos e nos seus valores. E o remédio para governo que a gente não gosta. E olha como eu respeito no meu coração quem não gostar do governo da presidenta Dilma. Mas o remédio para governo que a gente não gosta, o remédio para governo ruim, se a gente achar que é ruim o governo, não é interromper a autoridade que só o povo tem de eleger e não eleger mais a quem o povo soberanamente entender para eleger ou para não eleger. Isso nos compromete, mas imediatamente isso nos traz uma segunda grave percepção do momento brasileiro. O brasileiro médio, o trabalhador, a trabalhadora, o estudante, especialmente os jovens estudantes brasileiros, depois de um dia de dificuldades, mal satisfeitos com a saúde pública, mal satisfeitos com a segurança, assustados com a ronda do desemprego, que há 12 anos disso não se falava, assustados com a depreciação do poder de compra dos salários, que há muitos anos, e eu tive orgulho de ajudar a fazer o Plano Real, não se preocupava o brasileiro médio com a carestia, com a inflação. Essa gente, nossa gente querida, entra na sua casa de noite, depois do trabalho, da escola, depois de todas essas angústias, liga a televisão para se distrair, e lá se vê novelizada, mal cheirosa, a notícia infame, repetida, da roubalheira impune, que está destruindo a confiança do brasileiro médio no próprio sistema democrático. Nós não podemos deixar que, de um lado, a escalada golpista, de outra, a manipulação moralista da justa queixa do povo, com a decomposição dos costumes políticos brasileiros, deem ao Brasil um governo que não tenha o compromisso. E esse imediatamente é nosso terceiro e grave desafio. Nós precisamos responder a esse desafio não com a negação mentirosa, como fazem, por exemplo, aqueles que perderam a eleição para nós recentemente. Tu sabe, Lupe, quem inventou a CPMF no Brasil foi o PSDB. Tu também sabe, falando como nosso velho e querido amigo, que quem inventou o fator previdenciário foi o PSDB. Sabe que quem introduziu como dogma de fé, quase tão importante quanto a virgindade de Maria, se depender da correção mole deles, a tal história de austeridade fiscal, foi o PSDB. Valia para eles, mas não vale para o governo da presidenta Dilma. Isto nós não podemos aceitar, como também o moralismo de goela. O moralismo de goela de quem, sendo podre, picareta, ladrão, aponta o dedo sujo para gente que é séria, para gente que é honesta, aproveitando-se de forma também desonesta da angústia justa do nosso povo. Nós temos que responder a esse grave e delicado momento brasileiro, propondo um projeto nacional de desenvolvimento, e que cada palavra dessa diga uma coisa concreta para o conjunto da sociedade brasileira e para a sua ajuda.
Ser decente não é vantagem de ninguém, é só obrigação. E eu tenho me apresentado hoje, estou tendo cumprido a minha obrigação, com 36 anos de vida pública. Nunca respondi ao inquérito, nem para ser absolvido. Gol de quem? Só é a minha responsabilidade e tenho muita clareza que boa parte dos moralistas de goela que estão por aí infestando a televisão brasileira com negócio de CPI, com conversa mole, não aguenta um sopro nosso do PDT, tanto mais se for velhos militantes como nós somos. Construir um caminho que devolva à sociedade brasileira a convicção de que há uma questão nacional por ser protegida. E eu digo isso não é por saudade de coisas adjetivas, não. Eu digo isso porque eu conheço como é que roda o mundo. A taxa de juros não é global. A brasileira, por exemplo, hoje é a maior taxa de juros do mundo. Enquanto nos Estados Unidos o juro é zero contra uma inflação de 5% ao ano. Ou seja, quem toma dinheiro emprestado nos Estados Unidos, no fim do ano, paga menos R$5 para cada R$5, para cada R$100 que tomou. Eu sei que a questão nacional, estou repetindo, não vou lhes cansar hoje, precisa ser devolvida à consciência do povo brasileiro, porque a tecnologia não é global, porque a escala dos produtos chineses irá destruir o sistema produtivo brasileiro se nós não tivermos a cautela, o cuidado, o zelo de promovermos esse projeto que cuide de proteger quem trabalha e produz no Brasil, não para garantir ineficiência e imposição de coisa ruim a preço caro para o povo, mas para ajudar nosso produtor médio brasileiro, esse que está fazendo a grandeza do Brasil. Apesar de tudo, esse produtor médio precisa ser apoiado com assistência técnica, com crédito, com capacitação gerencial, com compras governamentais, com política industrial e de comércio exterior, com política de ciência e tecnologia, e eu já lhes começaria a cansar apenas como exemplos que eu queria dar. A questão nacional e a questão do desenvolvimento. Não adianta o Brasil imaginar que uma pseudo-austeridade fiscal, que é só retórica, especialmente os nossos companheiros e companheiras prefeitos e vice-prefeitas, Lupe, eles vão te dar um testemunho sofrido daquilo que é a contradição brasileira hoje, por cima de todas as outras. Enquanto a banca, vou usar o pleonasmo, a banca o conservadorismo do senhor Levi, que fala que o Brasil precisa de austeridade fiscal, nós estamos hoje com a pior situação de desequilíbrio fiscal dos últimos 20 anos do Brasil. E eu lhe explico por quê, é muito simples. Esta política estúpida aumenta o maior gasto corrente do governo, que é juro que serve os bancos, que enquanto a sociedade inteira arranja os dentes de sofrimento e o povo tem medo de perder o emprego e ver seu salário definhar, a banca está ganhando 40% de lucro acima do recorde de lucro do ano passado. Portanto, a despesa corrente está crescendo e a receita pública, dá um testemunho, nossos companheiros todos aqui, está caindo na conta de até 30% quando nós estamos falando de fundo de participação dos estados e municípios. Isto tem que ter uma voz que, acreditando como na boa fé da presidenta Dilma, a chame de volta a se reconciliar com os valores e grupos sociais que nos deram origem. Essa é a tarefa histórica do PDT. Vamos juntos, porque a força do golpe tem raiz também no Ceará. Vamos juntos, porque a ladroeira também tem base também no Ceará. E vamos juntos, porque o entreguismo e a falta de projeto também tem base no Ceará. Por isso eu me filio e vou procurar vocês, para ajudar vocês, nossas vereadoras, nossos vereadores, vice-prefeitos, vice-prefeitas, prefeitos, prefeitas e candidatos, lideranças comunitárias, lideranças sindicais, porque eu preciso unir o Ceará para falar alto ao Brasil. Muito obrigado a todos.